uma outra forma que eu tenho visto de transliteração também é esta forma aqui, ó, né? I, A, H, W, H, S, H, U, A, H. Esta é uma das formas que eu tenho observado. Eu posso considerar claramente que nada tem a ver com esta forma do nome do Salvador. Esta é uma das formas mais absurdas que eu já vi. É uma forma totalmente descaracterizada, os traços do nome do Salvador da humanidade. Porque a ideia de fazer uma transliteração é alcançar as pessoas no local, na língua em que ela estiver, para que ela venha entender que existe algo maior, existe um mundo além daquele que ele vive, e assim vai alcançar na língua que ele fala, e ele vai aprender a falar o nome do Salvador, independente da língua que ele fala. Que a ideia é essa. Nós temos um Salvador, nós temos um patrão que prometeu a mim e a você uma salvação eterna. Então existe a necessidade de que nós conhecemos o nome dele. Assim, nós levamos em consideração o estado em que, quando ele retornar e o seu nome ser invocado, nós conhecemos o nome do Salvador. Se nós não conhecemos o nome do nosso Salvador, fica difícil nós termos encontro com ele. Bom, esta forma, para a transliteração dessa forma, deve se pegar mais ou menos em cima disso. Ó. É pegar o Yod, né? É pegar o Re, pegar o Vá, pegar novamente o Re. Depois do Re, o camarada colocou aqui o Shin, né? O Shin, e vai colocar um Vá novamente aqui, e aqui na frente um outro Re. Se nós considerarmos alguns sinais diacríticos aqui, né? Nós colocamos aqui o sinalzinho do U, colocamos novamente o sinalzinho do U aqui, e aqui de baixo vai colocar-se esse sinal para vocalizar o A. Então, seria basicamente isso, né? Você pode observar que descaracterizou totalmente o nome do Salvador que está nos documentos válidos, os documentos que nós devemos respeitar como base para a nossa fé. Eu acredito, meu amigo, meu irmão, você que porventura conhece o Salvador, invoca o Salvador por esse nome, é importante que você pronuncie o nome do Salvador da forma Yahushua, para que essa escrita não lhe influencie em nada. Porque se você levar em consideração essa pronúncia, fica até difícil para mim ensinar para uma pessoa. O indivíduo, o cara que fez essa adaptação aqui, falando que essa é a forma correta, isso, meu amado querido, isso é da cabeça dele. Ele não tem base nenhuma para fazer a afirmação que a forma correta é essa, se é que ele conhece a forma correta. Então eu acredito que a pessoa que tem feito um trabalho de divulgação de um nome dessa forma, na realidade o que ele quer não é apresentar o Salvador para alcançar as pessoas, e as pessoas ser salvas pela essência, pelo poder do nome do Salvador da humanidade em nos alcançar, em nos libertar do pecado, nos libertar da influência espiritual ou material, e de ser salvo pelo poder da invocação do nome dele, pela essência do nome. Mas pelo contrário, a pessoa que apresenta esta forma, esta escrita, como sendo
o nome do Salvador. E eu bati firmemente que essa é a forma correta. Eu acredito que você deve ter um pouco de cuidado com essa pessoa. Eu digo cuidado porque essa pessoa não está afim de apresentar o Salvador da humanidade como libertador da tua alma. Pelo contrário, ele quer apresentar esta forma totalmente descaracterizada ou diferente para apresentar a pessoa dele como sendo um inteligentíssimo, um cara muito esperto, que está além dos outros, que tem que escrever dessa forma para ser salvo. Então, existe um certo extremismo, que eu sempre tenho falado, no meio de algumas pessoas. E são por essas pessoas que eu estou aqui com a oportunidade de falar, né? Eu volto novamente a falar a questão da pronúncia. Se você escreve assim e pronuncia o nome do Salvador Yahushua, amém? Ainda está bem, né? O duro é se você uma pronúncia totalmente diferente, descaracterizada, e tem uma outra coisa, colocando dessa forma aqui, né, cai naquela mesmo caso, né? E se você colocar daquela forma lá, aqui você vai ter que mudar também. Daquela forma lá que o cara apresenta, ela tem que ficar dessa forma aqui, ó. Isso se torna um Rá, né? Porque o H com o Patá é Rá. Ok, amados? Uma coisa bastante importante também, irmãos, que eu tenho observado, é a dificuldade linguística de região para região. Nós devemos considerar a dificuldade de falar que as pessoas têm de região para região. Aqui no Brasil, nós temos uma certa dificuldade. Nós temos em cada região um grupo de pessoas diferentes que tem um certo sotaque, né? Nós temos no Brasil, por exemplo, o baianês, nós temos o paulistês, o mineirês, etc., né? E essas pessoas, de lugar para lugar, as pessoas têm um sotaque diferente. E levando em consideração esse sotaque, as pessoas têm dificuldade para pronunciar alguns nomes. Tem alguns nomes que as pessoas têm dificuldade para pronunciá-los. Isso você pode imaginar que nós estamos falando de região do Brasil, pessoas de língua portuguesa, né? Se nós levarmos em consideração já do Brasil para Portugal, que falam o mesmo idioma, mas existe uma dificuldade muito maior para falar algumas palavras, pronunciar alguns nomes, e isso nós devemos considerar como humano. Nós devemos levar em consideração essas dificuldades humanas do ser humano, né, para falar algumas coisas, ainda mais para algumas pessoas que têm pouco contato com a escrita, com a letra, né? As pessoas têm dificuldade até para falar coisas às vezes simples. Se nós levarmos em consideração, irmãos, o nome, por exemplo, o nome José, que é o nome, vem de Yos, né? O Yosé, nome de origem hebraica. Nós vamos pegar a forma latinizada do nome, né? Vamos pegar, por exemplo, esta forma, ó. Vou pegar aqui, né? Essa forma, por exemplo. Então, essa forma. Aqui no Brasil, existem pessoas que o nome do cara é José. Existem pessoas que falam José. Existem outras pessoas que não falam José, falam José. Já tem outras que falam José, né? Então eu quero dizer a você que essas formas de pronúncia diferentes, elas não influenciam, elas não alteram a origem do nome. É uma fonética diferente, levando em considerações algumas dificuldades de pronúncia que a pessoa tem ali para falar, mas ela não altera o nome. O importante é que se entende, se compreende quando é aplicado numa frase, nós entendemos do que está falando. Eu não sei se você observou que sempre quando eu estou falando aqui, eu tenho pronunciado
o nome do Salvador, né? Como Yahushua. Outras vezes eu falo Yahushua, ou Yahushua, ou Yahushua. São formas que elas não alteram a fonética do nome. Aliás, a fonética ela não altera a origem do nome. A fonética ela sofre algumas vibrações diferentes, mas a origem do nome ela não se entende, ela não se altera. Porque quando nós estamos falando esses nomes, se nós aplicarmos esse nome em uma frase, nós vamos entender que nós estamos falando de um homem, de uma pessoa que nasceu em Israel e que veio para a nossa salvação. Nós vamos entender isso. Nós devemos levar em consideração, respeitar algumas questões, algumas diferenças de irmãos para irmãos. Tem irmãos, por exemplo, que ele vai pronunciar o nome do Salvador, ele fala Yahushua, igual nós, outro fala Yahushua, outro fala Yahushua, mas a origem deste nome, essas pronúncias com alguma diferencinha, uma para a outra, ela mantém a origem. Quando nós estamos falando dele, nós sabemos bem de quem nós estamos falando. O que é bem diferente de Iesos, né, que é a forma adotada para o grego, para Yahushua. Você pode observar que o nome mudou, né? Ficou totalmente diferente. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa com o nome de Joaquim e chamar ele de Sebastião. Você pode observar que mudou totalmente a origem do nome. Ele foi adulterado, né? O camarada que é Joaquim. Você pode até chegar próximo lá, amendoim, alguma coisa assim, mas não é o nome. Eu estou falando questão do nome. Quando nós estamos falando do nome do Salvador, né? Se você pronunciar Yahushua, se você pronunciar Yahushua, se você pronunciar Yahushua, pronúncias consideráveis. Coisa que nós devemos respeitar uns aos outros, levando em considerações algumas dificuldades de pronúncia, ou até mesmo uma questão individual de cada um, porque aí é que está a essência do nome do Salvador, aí é que está aquela essência que o Eterno alcança a cada pessoa na língua em que ele foi nascido. Aí que está o evangelizar, o anunciar as boas novas de salvação. As boas novas de salvação, elas devem ser anunciadas a todos os moradores do planeta, não importa a língua em que ele fala. O importante é que essa mensagem chega para ele de forma que ele entenda, né? E ele se esforce. Evidentemente que para pronunciar o nome do Salvador, para nós ser salvos pelo Eterno, existe a necessidade de nós querermos, né? Nós colocar nossa mente nessa frequência e nós andarmos para o lado da palavra do Eterno, evidentemente aprendendo muitas coisas relacionadas à vida do Eterno, do Salvador, relacionado ao povo e etc. Ok? O Eterno abençoe a cada um. Logo nós falaremos sobre outro assunto.